Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo sobre o Vasco da Gama. No dia seguinte, o dia da ressaca boa, né, com vitória. A gente, acho que o mais importante que falar de vitória, né, até para ficar claro, porque fica parecendo que a gente fica pautado em resultado, né, é a gente poder ter visto o Vasco jogar futebol, apresentar alguma evolução, porque a gente não tinha esperança alguma com relação. Agora, é claro, o adversário ele é limitado, o adversário é limitadíssimo, já devia ter goleado lá na casa deles, imagina jogando em casa. Mas esse Vasco não conseguia jogar o futebol que jogou ontem contra adversários também limitados. O Operário, olha a dificuldade de a gente passar de um Operário jogando em casa, né? O Sport, a gente teve dificuldade para vencer o Sport. Ceará perdeu para o Ceará. Então, assim, independente da qualidade do adversário ou da fragilidade do adversário, a gente não conseguia ver o norte nesse Vasco com enfrentando qualquer time, tá? Então, é por isso que é importante ter visto, além da vitória, ter visto o time jogar futebol, funcionar taticamente, tecnicamente, o lado direito do Vasco, não só o lado esquerdo. Ainda tem algumas coisas para ser, muita coisa na verdade, para ser ajustada, e aí isso a gente vai poder falar disso aqui, porque são 2 jogos para parar e depois a gente ir para um intervalo e que vai precisar reforçar esse elenco, né? Principalmente defensivamente. Você viu o sufoco que a gente tomou ontem de novo com o Léo Jardim fazendo 2 ou 3 grandes defesas e um adversário frágil que chutou, finalizou mais de 10 vezes na meta do Vasco. Então, assim, lógico, feliz com a vitória, com a classificação entre aspas, né, preocupado com a sequência e com o Campeonato Brasileiro, mas mais feliz ainda por poder ver o Vasco voltar a jogar futebol. Se isso vai permanecer, aí é o grande problema. Não adianta ir lá e meter 3-0 no Fortaleza e depois passar vergonha contra o Operário e contra o Fluminense. Não adianta ir lá, meter 3-0 no grande Melgar e depois passar dificuldade, né, e perder para o Bragantino e para o São Paulo. Tem que manter uma constância, tem que ser regular. É claro que todo time oscila nas competições do Brasil. Vai ter momentos de altos e baixos. Agora a gente tem que ter também um momento de estabilidade, onde você vai poder ver o time independente. Aí eu volto do resultado contra o Bragantino ou contra o São Paulo, você vai ver um time se apresentando melhor em campo, e é isso que a gente espera, né? Porque o jogar bem é que vai fazer a gente ter esperança de algo. Qual que é esse algo? Aí a gente só vai saber lá mais pra frente na temporada. É brigar para não cair, é ir para uma pré-libertadores, uma Libertadores, é conseguir ir longe na Copa do Brasil ou Sul-Americana, vão trazer jogadores na janela, enfim, isso aí são coisas que a gente só vai ver com o tempo. O importante agora é que o Diniz dê um padrão que esse time não tem. Faça esse time jogar futebol que ele não estava jogando. Então vamos falar desse pós-jogo aqui, trazendo ele, o Diniz, para falar de Vasco da Gama. Antes só vou pedir para você, porque eu não pedi, para deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal e deixa o hype, beleza? Primeiro trecho da entrevista coletiva do Fernando Diniz, ele já vai jogar uma pressão para cima da gestão Pedrinho. Porque quais são os planos da gestão Pedrinho? É a venda do Ryan e negociar o Jair. Tanto que o empresário do Jair estava revoltado, porque sabia que o Fernando Diniz gosta de trabalhar com o Jair, quis trabalhar com o Jair em outros times, e agora que tem a oportunidade, a gestão está tentando se livrar do jogador. Aí, o Fernando Diniz, por isso que eu falo que é importante você ter um técnico que vem na coletiva e fala real. Não um técnico covarde que chega e assina tudo que a diretoria fala, faz e não contesta absolutamente nada. Não o pau mandado, o empregado. Não. Ele deixou bem claro, e eu vou deixar aqui em 2 trechos da entrevista. Ele não quer a saída do Jair, diz que já vai reintegrar o jogador para o elenco principal e que ele vai jogar o Campeonato Brasileiro, independente de número de jogos, que isso vai atrapalhar numa próxima janela. Ele quer o Jair no elenco, né? E ele já avisou sobre o Ryan. Não é para vender o Ryan. Diz que vender o Ryan agora é perder dinheiro, ele vai se valorizar muito mais, né?
e que ele já falou que conta com o jogador para o projeto que ele tem para o Vasco durante esse período que ele vai estar como treinador do Vasco. Então eu vou deixar aí o Fernando Diniz falando do Jair e depois do menino Ryan. Em relação ao Jair, eu pretendo dar sequência. Ele vai, na minha intenção a partir de agora, é incorporá-lo definitivamente. É um jogador que eu gosto. Nunca neguei isso, falei em outras vezes. Acho que ele tem desejo de ficar também. Então, na minha cabeça, eu acho que o Jair vai fazer parte normalmente em todas as competições a partir de agora. Parabéns. Obrigado. Eu gostaria de falar do Ryan, que com você, sob o seu comando, teve uma crescente monstruosa, vamos dizer assim. A torcida criticava muito e hoje saiu aplaudida, a torcida gritando o nome dele. Gostaria de perguntar o seguinte: você chama muito por ele em campo, a gente fica observando muito. Você está preparado de perder o Ryan na próxima janela? O Ryan, comigo aqui, pelo menos daquilo que eu faço, ele é imperdível na próxima janela. Para mim, o vender o Ryan agora é vender ele por um valor muito menor do que ele vai valer. E ele vai ser muito importante. Você não contrata o Ryan. Esse é um que claramente para mim estava jogando muito abaixo daquilo que ele pode render. Esse Ryan, isso para mim é só um início. Do que eu sinto e da conexão que eu tive com ele muito rápido, o Ryan vai ser um jogador que vai deixar muita saudade no Vasco quando ele sair daqui. Mas não é agora. Eu acho que ele não deve sair, não pode sair. Eu acho que a gente tem que arrumar outras alternativas. Eu já falei com o pessoal, porque ele é um jogador meio que insubstituível. Poucos times têm um Ryan. Esse Ryan que eu imagino que vocês estão começando a ver diferente agora, aquele outro Ryan, ele jogava muito abaixo daquilo que ele poderia. Ele é um jogador que eu conto muito aqui, faz parte muito daquilo que eu projeto para o Vasco no futuro próximo. Eu vou falar com vocês sobre o Felipe Coutinho, porque o Fernando Diniz vai falar sobre o Coutinho e depois o Coutinho vai falar sobre o Fernando Diniz. Eu tenho reparado uma coisa, eu critiquei bastante o Coutinho, porque pelo nome, pelo tamanho, pelas conquistas, pelos times que ele jogou na Europa, esperava-se um Coutinho mais protagonista no Vasco. Jogadores do tamanho do Coutinho, quando chegam em outros clubes, vamos dar um exemplo aqui, o Depay lá no Corinthians, chegam chamando a responsabilidade, fazendo gol, brilhando, sendo ali o popstar do time. O Corinthians foi eliminado ontem jogando contra os reservas do Huracan. Enfim, mas a gente esperava muito isso do Felipe Coutinho, por isso eu acho que ele é muito criticado. Falta intensidade, falta botar cara, às vezes se esconde do jogo ou chama de morto, porque você não vê ele ser esse jogador efetivo. E uma coisa que eu tenho percebido, e eu falei isso no pós-jogo Vasco e Fluminense, que o Coutinho ele não vai ser esse jogador, mas ele potencializa outros jogadores. Eu sinto que quando o Coutinho está em campo, outros jogadores rendem mais, porque ele é um facilitador nesse meio de campo do Vasco. É um jogador que vai fazer a bola girar para um lado, vai chamar para cá, vai dar um toque aqui, ele não vai pegar a bola, prender para ir para cima, ir para 1 contra 1, fazer golaço. De vez em quando faz, mas é raro, né? Mas ele vai ser esse jogador que vai fazer outros jogadores renderem mais. Um deles, para mim, que fica claro, é o Nuno Moreira. Apesar de ontem não ter sido um jogo de tanto destaque dele, Nuno Moreira, o Piton, o Jair, o Tietê, o próprio Ryan, né, o Verratti. Então, eu acho que não é, a gente cobra do Coutinho uma coisa que ele não vai entregar. O Coutinho, em campo, ele vai potencializar outros jogadores. Essa é a minha percepção, tá? É a minha percepção, posso estar enganado e pode deixar a sua opinião aqui que ela vai ser respeitada. Deixa que seja na moral, né? O Fernando Diniz vai falar sobre o Felipe Coutinho, que é um presente poder contar com ele, vai entregar muita coisa ainda para a torcida do Vasco e depois eu vou voltar para você ver. Não, na sequência já vou rodar para não enrolar muito. O Coutinho falando do Fernando Diniz, de trabalhar com o Diniz, que ele tem muitas ideias legais que ele nunca tinha visto e que ele cobra muitos jogadores nos treinos. Como ele facilita assim, o seu estilo de jogo e a chegada do Vasco ao ataque mesmo com ele. Eu já falei mais de uma vez, é um presente para mim trabalhar com o Coutinho. Eu acho que também é outro jogador que tem genialidade. Eu acho que o Coutinho teve uma carreira brilhante, que na minha opinião deveria ter sido mais brilhante.
É um jogador muito raro. Então, poder contar com ele, para a gente facilita muita coisa. E eu acho também que ele está... É outro também, assim como... Né, engraçado isso, que são dois jogadores de idades completamente diferentes, mas são dois jogadores que eu tive uma conexão muito, muito, muito rápida. Então, o Coutinho, eu acho que ele também vai entregar muita coisa boa para o torcedor do Vasco. Não gosto de fazer comparações. O Carille é um grande treinador, que eu tive a honra de trabalhar, e agora com o Diniz, para mim é uma honra trabalhar com ele. Tem muitas ideias legais demais que eu nunca tinha visto, e eu procuro aprender o máximo nos treinamentos, assimilar o máximo e pôr em prática no jogo, né? Então ele nos cobra bastante nos treinos, nos jogos, e somente para tirar o nosso melhor. Então, para mim é uma honra estar trabalhando com o Diniz. Obrigado, Felipe. Até você teve uma larga passagem pela Europa e agora falando que tinha coisas do Diniz que você nunca viu, né? O que salta tanto aos olhos assim no trabalho dele? Olha, ele é um cara que cobra bastante, nos pede muito para jogar com coragem, e eu acho que isso tem sido o diferencial. Nos treinamentos ele cobra muito a gente, a movimentação, né? Eu falando de mim, tá o tempo todo cobrando de movimentar, de estar perto da bola, e eu tenho procurado aprender muito com ele. Eu acho que eu tenho muito a evoluir, não só eu como o time, e acho que pouco a pouco a gente está entendendo as ideias dele, e é isso, seguir assim para almejar coisas grandes aqui nesse clube. Um resumão de algumas coisas que ele falou na entrevista, até para o vídeo não ficar muito longo. Primeiro, sobre o Adson, ele confirmou aquilo que eu disse, tá? O Adson não está tendo muito mais tempo de bola ou oportunidade no time titular, por causa ainda do pós-cirurgia, que o Diniz soube que ele ainda está sentindo dores, e que essas dores elas estão diminuindo. À medida que elas forem acabando, aí ele vai começar a ter mais oportunidade no time. Outro, o Garré. Teve um jornalista que falou, olha, a primeira vez que alguém coloca o Garré na posição dele, no lugar do Coutinho, de meia. Aí ele fala que o Garré, o Adson, o Nuno, eles têm essa característica que podem jogar no meio de campo, ou podem ser jogadores que jogam de lado de campo também, que é um jogador que puxa a bola para dentro, diferente do Ryan, né, que é mais agudo, jogador que vai mais com velocidade. E sobre a base... por que você não está usando a base? Ele falou, eu cheguei agora, tem 10 dias, como que eu vou chegar lá, pegar jogadores da base, tacar aqui, sem nem ter visto os jogadores que a gente tem aqui no elenco? Então eu preciso conhecer primeiro os jogadores do elenco, mas sim, eu gosto de trabalhar com a base, né? Minha carreira tem muito essa ligação com os jogadores da base, eu vi os jogos da base aí. Ele está falando do Sub-20, falou contra o Santos, contra o Cruzeiro, vai ver o próximo jogo, está acompanhando, está gostando do que está vendo, citou alguns jogadores da base e falou que quando tiver essa parada ele vai trazer jogadores da base, vai dar oportunidade, e se uma hora precisar e for bom para o Vasco, esses jogadores estarão em campo, tá? Só um resumão do que ele falou ontem na entrevista. Para finalizar, o Vasco agora tem 2 jogos antes dessa parada para o Mundial no meio do ano, pega o Bragantino no sábado em São Januário e finaliza contra o São Paulo. Precisa muito buscar resultados nesses jogos para sair, para não ter a parada no meio do ano com o Vasco na zona de rebaixamento. Então o Vasco precisa... É uma final contra o Bragantino, porque o jogo contra o São Paulo vai ser um jogo encardido. Então precisa ganhar do Bragantino. E sobre a Sul-Americana, jogos acho que terminam de hoje para amanhã, e aí a gente vai saber quem é o adversário do Vasco que vai vir da Libertadores. Agora o Vasco deve pegar um adversário difícil, viu? Porque o Vasco, sobre a pontuação, o Vasco dos segundos colocados na Copa Sul-Americana é um dos que pontuou menos. Olha o prejuízo. Então o Vasco deve pegar um adversário forte entre aspas, né? Desses que vão cair da Libertadores, o Vasco deve pegar adversários mais fortes na próxima fase, nessa repescagem, tá? Então tá aí. Essas eram as notícias do Vasco para você hoje. Desejar um dia abençoado. Curte, se inscreve no canal. Fique com Deus. Saudações vascaínas.